Vamos agora falar de livros e vamos falar de Carla. Carla, uma história de paixão e dor, de negro. Negro, finalmente vamos conversar. Boa tarde, bem-vindo, como é que estás? Boa tarde, David. Boa tarde a todos os telespectadores da televisão de Moçambique. É sempre uma honra estar aqui. E como bem dizes, eu sei que sou obrigado a responder a esta provocação. Finalmente, não é? Vamos conversar sobre o livro. Pois. Já Uh, era sem tempo, não é? Como se diz por aí, sim. Mas aqui está. E vamos ver no que dá. Valeu a espera, não é? Bem, vão dizer, obviamente, os leitores, mas foi um trabalho árduo, portanto, principalmente como livro de estreia, vai perceber que nós aprendemos muito no processo de elaboração do mesmo, portanto, era tudo novo para nós. Digo para nós porque também trabalhei com uma equipe e no final do dia, pronto, saiu este trabalho que vamos ver se será bem aceito. Ok. Quem é Carla? E porquê a história dela é uma história de paixão e dor? Carla, a Carla, permita-me a resposta. A Carla pode ser revista em muitas mulheres de Maputo, de Moçambique, do mundo. Carla é uma mulher que sofreu várias tentativas de ser deixada muito além daquilo que ela um dia pensou em ser como mulher. Por quê? Porque os sonhos dela foram, de quando em vez, postos em causa por conta de uma paixão. Por isso, paixão e dor. No final do dia, a paixão foi a única coisa boa que aconteceu com ela. Porque a meio disto veio também muita dor, porque ela envolve-se de forma cega e diriam algumas pessoas involuntária diante de uma relação e a dor foi o que ela mais escolheu da mesma. Ok. Como se diz por aí, o amor começa no cinema e termina na esquadra, não é? Bem, alguns. alguns. Yeah. Mas no fundo isto é uma obra que nos faz pensar sobre a mulher e o que o autor diz também aqui na dedicatória do livro, há uma Sim. nota sua: dedico esta obra a todas as mulheres vítimas de violência psicológica. Sim. É isto no fundo o que o autor viu e vê na sociedade moçambicana sobre este aspecto de violência psicológica que é tão desastrosa, tão agressiva e violenta a forma com que elas são tratadas e maltratadas e com efeito psicológico este conjunto de violências. O primeiro sinal é que não há sinal. Yeah. Portanto, ninguém espera que lhe vá bater a porta uma situação destas. E o mesmo que acontece com Carla. Permita-me dizer-lhe, só para voltar à primeira questão que me fez, quem é Carla? Na verdade, Carla é um personagem fictício, mas baseado em fatos reais. Okay. Para quem vai ler o livro vai perceber algo muito interessante já no fim. Portanto, tem uma forma de terminar um bocadinho diferente da habitual. Porque a Carla sentou-se comigo. Yeah. A Carla conversou comigo. Mas quantas pessoas gostariam de poder conversar? Porque às vezes o problema não é falar. O problema é saber quem os vai ouvir. E sentou consigo na Associação dos Músicos, é isso? No Sim. Centro Social. Sim. Foi onde nós conversamos. E depois eu pensei muito sobre isso e achei interessante porque também convivo isto. E é uma parte minha ligada ao ativismo social. E na minha percepção, o ativismo social deveria ser feito por todos nós. Não é necessariamente que eu me acho um ativista social, mas acho que todos nós deveríamos ser, pelo menos, agentes deste ativismo. E é por isso que eu decidi, de tantos textos que eu já escrevi, né, que decidi publicar exatamente este, porque ele representa, ou por outra, é a voz de muitas mulheres que, de certo modo, sofrem esse tipo de violência, que muitas vezes não é necessariamente visível. E porque elas estão, de certo modo, fechadas num mundo em que há muito mel, mas também há muito sal, elas ficam confundidas.
Aliás, isto também acontece com o homem, mas se formos a ver nas estatísticas, elas é que sofrem mais por isso. Aliás, se calhar até sofrem mais porque elas são as que mais falam. Mas ainda assim, mesmo falando, a quem não as escuta. Portanto, eu achei que na literatura, portanto, que é uma forma de... Eu acho que quando nós escrevemos, aquilo se imortaliza. Então, se não for por hoje, que seja para gerações vindouras, que possam perceber que já há uma luta a acontecer já há algum tempo em relação a este grande mal social que é a violência psicológica. Ok, no fundo acaba negro, Raimundo também, Pois. acaba assumindo a literatura como um lugar onde é possível e é importante reafirmar o valor fundamental, não é? Sobre Sim. a utilidade da literatura, ou seja, o ativismo. A Sim. literatura a serviço desse ativismo. Sim, sem dúvidas. Eu acho que quando nós escrevemos, nós muitas das vezes nós estamos a dar. Eu quero mostrar que a forma pela qual eu penso também é igual a daquela mulher que não sabe como expressar-se. E ali vai ter uma forma de consolo, vai ter um abraço, mesmo que em forma de palavras, para sentir que realmente, afinal, existem muitas de nós. E quando elas percebem isso, fica muito mais fácil elas também se protegerem de males iguais a estes que a Carla, infelizmente, passou. Pois, como é que se escreve sobre violência psicológica a partir de retratos muito reais que se vê e se vive, se testemunha em várias ocasiões e transformar isto numa história interessante, com arte, com alguma exclusividade, entre aspas, do ponto de vista de técnicas, Ok. do ponto de vista de originalidade do próprio autor? Bem, há um dado muito importante. Permita-me, com toda a modéstia aqui, dizer que eu aprendi muito com tudo aquilo que passei, convivi, ouvi e senti. E um dos momentos mais importantes da minha vida, aliás, este momento sempre acontece, é quando eu me deparo com uma situação pelo qual é impossível deixar passar, sem comentar. E o que é que eu faço? Eu antes escuto. E foi o que aconteceu com a Carla. Eu escutei primeiro. E depois o que é que eu fiz? Eu descrevi o cenário de forma taxativa, sem retirar nada. Obviamente que ao longo do meu percurso também, enquanto leitor acima de tudo, porque nós não podemos ser... diz-se por aí que... Um escritor que não leu, não é? Não muitas faz vezes sentido. quem não lê corre sérios riscos de saber falar. Yeah. Portanto, na minha busca também por outros tipos de literatura, eu encontrei a veia dramática. Então, certo que eu coloquei lá também algumas coisas, uma pintada um pouco de drama, não é? Mas a base, o objeto da coisa, é totalmente real. A Carla, quando senta comigo, ela conversa comigo de um jeito que eu acredito que todo e qualquer ser humano poderia sentir-se tocado com aquilo e pelo menos tentar uma revolução. É o que eu tento fazer nesta obra. Eu tento trazer uma revolução a partir das letras. Ok. Uma revolução no sentido de discutir o tema central ou a abordagem, ou, vamos lá, não diria abordagem, mas a linguagem do ponto de vista literário? Sim, porque a linguagem que está ali, por exemplo, é muito comum. Se for a ver as descrições, os diálogos, são muito presentes no nosso dia a dia. Ok. Portanto, É acessível, nesse caso, uma linguagem simples, acessível para todos. acessível. Obviamente que há alguma intensidade em alguns casos, porque, como eu disse, esta história é mesmo de sentir o quão é dolorosa a descrição de uma mulher que sofreu e que não sabia como dizer ao mundo que ela sofreu. E depois ali eu tive que, baseado também nas leituras que eu fiz, tentar escrever de forma simples e não só. Eu descrevo este texto do ponto de vista de classificação, não é? Eu descrevo isto como uma novela. Yeah. E porque realmente o é. Portanto, os discursos são muito frequentes, a descrição dos passos são rápidos e concisos.
portanto, é muito fácil as pessoas identificarem-se. Portanto, há cenários aí muito bem conhecidos. Uma grande descrição também que permite fotografias imaginárias Exatamente. dos personagens e até dos lugares. Pois. Yeah. Pois. Nesse caso, fale-me das influências para este livro. Vejo aqui uma citação a Rubem Alves, não é? Que acaba por endossar, de certo modo, que o que está aqui. Há uma citação de uma frase de Rubem Alves. Pois. Mas quais são as suas influências, de modo geral? Bem, de modo geral, eu não tenho um influenciador direto. Yeah. Porque eu leio tudo. Eu costumo dizer que eu sou um leitor vagabundo. Porque tudo que me aparece eu leio. Porque eu acho que quando nós lemos algo, ou pelo menos deveria ser assim, nós lemos algo para que aquela coisa que nós estamos a ler possa mudar algo em nós. Então, a partir do momento em que eu leio um certo tipo de livro ou uma obra, eu revejo, por exemplo, Rubem Alves, e depois vou buscar uma outra pessoa, porque ele também cita. Eu vou lá buscar para saber o que é que essa pessoa tem a dizer. Eu acho que a literatura também tem um pouco disso. E tornamos-nos vagabundos por aí, porque estamos ali de um lado para o outro à procura de um certo eu, um certo nosso. Okay? E foi nesta busca que eu fui encontrar uma forma de poder ser eu mesmo, a partir destas influências todas. Ok, então foi bebendo de vários autores? Sim, sim. E pelo menos as primeiras obras também dos autores têm essa particularidade de serem a síntese do que leram, do que viram no mundo, até do ponto de vista técnico. Exato. No que diz respeito à escrita. Pois, sem dúvida. Há todo espaço para se mostrarem, para se experimentarem, exprimirem toda a sua sensibilidade, todas as suas visões sobre o mundo. Podem se gastar sem piedade nenhuma. Sem dúvida, porque isto é exatamente isso. Esta obra é muito de mim. Quem conhece-me, quem já acompanha os meus textos, que eu já escrevi há já um tempo, quem acompanha o movimento Pensamentos Livres, já vai entender logo de primeira que ali tem traços de negro. Ok. Negro, mas não acha que também é uma surpresa das pessoas que te conhecem do movimento Pensamentos Livres, do ponto de vista de segmento? Negro se fez conhecer na cena literária local, na poesia, sobretudo, a escrever textos eróticos. Nas redes sociais, se fez conhecer por isso e aliás acabou influenciando uma malta mais nova nesse sentido, que também encontrou neste movimento oportunidade para expor suas ideias, sua forma de escrever, poesia erótica. E agora nos fala de Carla, e enquanto todos podiam imaginar que se tratasse de uma novela erótica, na verdade, nós estamos perante Dona Flor e seus dois maridos. Estamos perante uma obra sobre violência psicológica. Mas vai Justifique-se. Perceber, David, que em tudo quanto existe negro, também existe erotismo. Então, nesta obra, em algum momento, as pessoas que estão em busca disto vão rever-se. Porque não falta. Não falta. Okay. E uma pergunta sobre isso, não é? Porque aqui está caracterizada também esta particularidade, não é? Esta influência e essa escola é importante, aliás, até porque acabou por ter vários leitores por via disso, os leitores estão à espera de encontrar isto aqui presente. E terão. António Luba Antunes disse certa vez numa entrevista que é sempre difícil de escrever sobre religião, mas também é muito difícil de escrever textos eróticos devido à repetição. E a repetição é tudo gira em torno do mesmo tratamento. Exato. Pelas circunstâncias todas. Exatamente. Então fale-me disso. Como é que isto também é um desafio à criatividade para o autor escrever sobre erotismo a partir deste prisma? Mas também, se não concorda com Luba Antunes... Eu concordo plenamente, e há aqui um exercício que tem de ser feito. O primeiro exercício é colocarmos o personagem dentro da cena erótica. Eu não pego a cena erótica e coloco assim por si só num texto. Eu pego o personagem. Portanto, aquele personagem que eu vou descrevendo ao longo do texto, ele vai se encontrar em algum momento numa cena desta. Portanto, nesse exercício, eu vou colocá-lo em vários cenários, em vários momentos em que esta pessoa se vai sentir a necessidade de querer fazer coisas novas. Obviamente que para isso também é importante que se perceba que
há um pouco de investigação ou então um pouco daquilo que nós chamamos Acho que há muita criatividade também, né? Sim, mas também há muito daquilo que nós passamos e que nós vivemos. Ok. Eu tenho uma particularidade totalmente estranha que é, eu falo, nós conversamos, eu e a minha companheira, por exemplo, a minha esposa, nós conversamos muito sobre erotismo. Ok. Portanto, e esta conversa, eu não a olho pura e simplesmente como se fosse alguém pelo qual eu estou a colher informação, mas também olho nela em vários prismas, em vários momentos, em vários sentimentos. Então isto me torna fácil depois descrever uma certa situação em que o personagem meu, que eu já descrevi, está a passar. Yeah. Yeah. Então são histórias, são personagens que acabam dando espaço para a construção de um argumento mais sólido, no fundo. Sim, 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 sem dúvida. Nem diria argumento mais sólido, mas argumentos diversificados, não é? Para cada situação. Pois. E dão-lhe mais espaço para viajar mais. Vai perceber que em algum momento o leitor vai ficar um bocadinho, como acontece nas novelas, vai ficar irritado. Porque de certo modo, ela parece cair em situações em que tu perguntas, mas por que ela está a cair de novo nesta situação? Mas às vezes porque nós não nos encontramos nela. Por isso é que nos é fácil julgar aquela situação. Mas por o caso da Carla, ela de certo modo será revista em várias mulheres. Ok. E o fato de ter estudado comunicação e também tens uma escola de teatro, como é que isto é importante para construir os personagens e contar as histórias como contas? Drama. Yeah. É preciso beber muito do drama. E para mim, eu costumo dizer, há uma frase minha que eu digo assim, para mim, a melhor forma... aliás, sabem o que é atraente? Eu pergunto assim. E a resposta é, para mim, atraente ou sedutor é quem comunica na mesma linguagem. Yeah. Eu não fujo muito à regra. Se eu quero falar de dor, eu vou falar de dor tal como as pessoas realmente as sentem. Se eu quero falar de erotismo, eu vou falá-lo da forma mais expressiva possível. Okay? Eu tenho que me comunicar, porque a comunicação tem um problema sério. Quando não é bem feita, aliás, até o bem feito é relativo, quando ela não chega a quem realmente deve chegar e, para além de chegar, deve impactar, há um problema na comunicação. Yeah. Então eu tento a todo custo, diante desse todo exercício que já me foi concedido ao longo do tempo, portanto, de ter passado por algumas escolas, e perceber como, de certo modo, eu posso comunicar-me com o Bamo, para que depois o Bamo possa ligar para mim e dizer para negro, para lá, para aqui, o que estavas a pensar quando escreveste isto? Essa é a ideia. Ok. Falando em comunicação e depois a ideia também de pensar os vários públicos e preocupar-se em construir uma mensagem coerente, também estou a ter muito cuidado com as palavras. Porque as palavras elas são traiçoeiras, mas construir uma mensagem que de facto saia e chegue ao público, ao visado, exige claramente de si um trabalho árduo, não é? Trabalhar as próprias histórias, etc. Sim. No fundo, sobre o erotismo, o que pretende comunicar às pessoas? Que ele está presente em nossas vidas, não podemos ignorar. Ele está presente em nossas vidas, ele faz parte de nossas vidas. Aliás, é um condimento importantíssimo para as relações entre os casais. Algumas vezes nós deixamos-nos influenciar por certos setores da sociedade que acabam camuflando o nosso eu existencial, porque não devemos seguir a corrente de uma certa ideologia. A questão não é essa, não é seguir a corrente de uma certa ideologia, não é deixar de servir, por exemplo, um certo setor da sociedade. Quando eu falo de setor, falo de religião, falo de cultura, etc. O que eu quero dizer é que as pessoas não podem deixar de ser elas, porque às vezes, ao retraírem-se, elas acabam cometendo um erro, que é de ficarem tão fechadas que chega a um certo ponto que elas acabam perdendo o sabor da própria vida. Só que não percebem o que está realmente a faltar. Mas eu falo isto com todo respeito e com muita sensibilidade, porque é um assunto realmente sensível. Eu, negro, falo, porque é assim que me apresentei à sociedade. Okay. Agora, quando eu escrevo, eu quero que as pessoas revejam-se no que eu escrevo, para que elas sintam que não são as únicas que pensam assim. É por isso que eu escrevo.
Aliás, é uma frase, penso eu, que é do próprio Rubem Alves, numa Sim, entrevista ao António Abujanra, sim, no programa Provocações da TV Brasil, que sim. diz qualquer coisa como esta. A vida não é sobre controlar ou cuidar do tempo, é sobre gastar tempo, é Assim, sobre perder tempo. sim. É porque nós não estamos aí, não estamos aí para frente, na verdade. Nós estamos aí para trás. Yeah. O tempo em si está a esgotar-se. É preciso gastar É preciso com usá-lo da melhor dignidade, forma possível. com Mas atenção, com racionalidade. responsabilidade, com racionalidade, pois, sem dúvida. Ok. E claro, é também muito difícil falar desta ideia de construir histórias, narrativas eróticas, sem pensar o risco de confundir erotismo com fenómenos obscenos, não é? Não vulgarizar as Exato. histórias, até os próprios conceitos, a elementos obscenos. É por Então, isso, fala-me disso, o que tem em conta nesse pois, sentido? é por isso, David, que eu falei antes que é preciso contextualizar, colocar o personagem numa cena que não vai ser uma cena que estará assim perdida, que estará ao acaso. Sim, sim. Do ponto de vista de, vamos lá, de história, de personagem, de montagem de personagem, está Exato, claro. Mas exato. a questão é como. Não é? Como é que é narrada essa história? A linguagem, a cena toda, como é contada, não é? Ok? Aí está, não é? Aqui também mora um pouco daquilo que eu queria dizer que já fui, mas não fui, não sou e serei sempre. A parte poética Ok. conta muito aqui. Yeah. Portanto, a forma como tu fazes amor com as palavras. Imagina que estás com quem tu gostas, com quem tu queres dar prazer. Perceba-se prazer aqui em todos os ângulos. Quando tu queres dar prazer, tu sabes como tocar, onde tocar, ou se não souberes, pelo menos, que seja um apelo agora para todos, perguntem. Não é mau perguntar. Não é mau questionar. E é isso que eu faço em tudo, não só no erotismo. Ok. Eu pergunto, questiono, para que depois seja de simples trato poder escrever algo do género. Ok. Então, está-me a dizer, em outras palavras, que as palavras aqui elas são trabalhadas e passam por um processo todo de inspiração e, acima de tudo, transpiração. Sim, a transpiração, de Yeah. forma literal. Ok. E isto o que representa, o que custa, qual é o preço disto? Porque a transpiração, se calhar, é o lado mais importante do processo de criação de uma obra, não é? Porque as ideias, elas podem ser bonitas, centralmente, o projeto de Sim, obra, sim. mas o mais interessante é como um texto, não é? É como cada parágrafo vai ser construído, é como cada frase, é como as palavras, não é? Porque é uma obra única. Pois. Uma frase excluída neste livro, o livro deixa de ser o livro. Sim, Não é? deixa. Tem que ser único, é único. É preciso, Não é um relatório, isto pois. é uma obra de arte. É por isso que tem de haver muita conexão, desde o que eu sinto, desde o que escrevo e desde o que o leitor vai perceber. Então, este é o exercício que mais me faz transpirar. E qual é o preço disso? De tu trabalhares as palavras com transpiração? Qual é o preço? Tem que ser mais objetivo, não é? Não sei Eu se ia percebe. responder de forma poética também, mas Ok. podes ser mais objetivo, porque se calhar responde Sim, também de forma mais objetiva. onde é que buscas as tuas ferramentas criativas? Onde é que buscas, de certo modo, elementos que te permitem trabalhar a palavra e atingir essa perfeição, pelo menos na sua ótica, Eu não certa para lançar o eu não vou, o texto? eu não vou aqui divagar muito. Yeah. É tudo que eu vivo. Tudo que eu escrevo, eu vivi, ouvi. Yeah. Yeah. É tudo, é simples. Ok. Yeah. Histórias reais, histórias vividas. São histórias vividas, são histórias reais. Ok. Como é que achas que a crítica deverá receber este livro, Carla, uma história de paixão e dor? Bem, eu espero realmente receber estas críticas, porque realmente, como bem disseste, é um livro de estreia. E obviamente existe um certo tipo, portanto, eu estou a entrar para um mundo onde, de certo modo, há regras, há padrões estabelecidos, pese embora. Não sei. Pese embora, eu não gosto muito de padrões, rasgo-os sempre, mas estou a entrar para um mundo novo e espero realmente que me possam dizer até que ponto
eu consigo conviver neste mundo. Estás pronto para ser apedrejado? Eu estou pronto, mas porquê que tem que se apedrejar? Não, num bom sentido. Não, sim, Atenção, sim, né? sim, a questão é que a crítica, no meu entender, às vezes até nem tem muito a ver com. Não. Mas eu percebo perfeitamente. Bom, o que eu quero aqui dizer é que, para mim, a crítica é muito mais do que isso. Para mim, a crítica é quando as pessoas se sentam para refletir e para conversar em torno disto. É quando as pessoas possam conseguir dizer, pelo menos, o que é que, diante daquilo que eu tentei dizer, eu deveria ter feito. Para mim, a crítica é isso. Mas, em todo o caso, também, como bem disse, estou a entrar num mundo novo, há regras lá por se cumprirem, então vamos lá ver o que é que vão dizer. Ok. Yeah. E fala-me já agora, qual é o lugar desta literatura erótica em Moçambique, na sua opinião? Não sei. Não sei e, no meu entender, talvez seja falta de conhecimento da minha parte, mas vejo, pelo menos pelas obras que já li, que elas aparecem muito escondidas, num e outro ponto. A questão é que muitos não se identificam como tal. Portanto, são poucos que se identificam como escritores de literatura erótica. Eu, de certo modo, não me identificava no início, mas acabei sendo conotado como uma das pessoas que realmente só escreve isto. E depois eu senti cá, afinal eu não preciso chamar-me, as pessoas já chamam-me assim. Mas não achas que aí talvez tenha sido mais óbvio? Realmente foi. realmente foi. Eu acho então que, para mim, o lugar começa a formar-se quando forem existir mais negros. Ok. Yeah. Ok, o que é isso de existirem mais Existirem negros? mais negros. Para mim é a partir do momento em que as pessoas conseguem escrever sobre isso sem esconderem-se. Se assumirem, é isso? Sim, sem esconderem, sem entrarem com... Por exemplo, é muito fácil fazer a conexão entre Negro e Raimundo Manuel. Mas se calhar há muitos escritores que, pelo seu pseudónimo, é difícil encontrá-los na forma real. Estás a ver? Então, para mim é seres tu, é te identificares com isso. Sim, mas do ponto de vista de autoria ou do ponto de vista de trabalho, de obra. Sim. Por exemplo, quando nós lemos Chanaz, a donzela de cena, de Paradona, Rufino Roque, o secretário da AEMO. Ok. O Chanaz, donzela de cena, tem bastante erotismo. Ok. Tem bastante erotismo. Mesmo o Chain Chassassa é uma obra com bastante erotismo. E tantas outras obras, mas nunca houve uma conotação tão direta, não é? A esse nível que está a dizer. Muito provavelmente seja, primeiro, pelo tipo de escrita que eles têm, ok? Portanto, é uma escrita muito mais elaborada do ponto de vista técnico, ok? Não digo que eu não tenha, mas eu acho que preciso realmente beber um pouco mais, entender um pouco mais, mas, por outro lado, eu também não quero. Porque para mim, há um espaço reservado para mim, passa a redundância, para que as pessoas venham ter comigo. As pessoas só conheceram o negro porque eu fiz algo diferente. Nas redes sociais, estás muito preocupado com esse público das redes sociais, por exemplo? Eu estou preocupado com qualquer pessoa que leia o meu texto. Qualquer pessoa que leia o meu texto. Para mim, todo leitor é muito importante para mim. Qual é, na sua opinião, a vantagem ou o perigo de um autor escrever já à espera de um segmento que está também, passo a repetição, à espera desse autor lançar? Qual é a vantagem e qual é o perigo? Há uma coisa boa ali. É que todo mundo espera por ler algo ligado ao erotismo. Todo mundo. Permitam-me aqui ser ousado. Sim, as pessoas estão à espera desse conteúdo, não é? Como a malta que gosta de um certo tipo de música. Só que tem a parte boa. É que eles já sabem que eu vou associar isso a um personagem novo. Então, as pessoas querem perceber como é que este personagem novo se comporta diante do erotismo. Prazer, pessoa Carla. Vão conhecer ela, não é? Por exemplo. Okay. Então, o mais interessante é isso, é as pessoas estarem à espera de conhecer novas histórias. Sim, mas é importante aqui frisar e se calhar aqui situar um pouco as pessoas que muito mais do que o erotismo, eu trago aqui um apelo importante. O erotismo é uma base minha, está sempre lá, mas o apelo mais importante no meio de tudo isto
é exatamente o que a Carla vai passar. Só que a Carla, perdida por paixão, obviamente que ela vai passar por momentos que se identifiquem muito com aquilo que é escrita do negro no que tange ao erotismo. Ok, boa. Yeah. E depois temos toda uma componente de relação entre negro com tudo que está a ser feito em Moçambique, em Maputo, do ponto de vista artístico, negro como um performer, Sim. que está ligado não só às sessões de spoken words, Yeah. mas também muito interventivo. Quando pensamos a música rap local, já fez aquilo que chamam de intro em vários álbuns Sim. aqui, aliás, vem da rádio também, Sim. etc. Então, como é que este universo também é importante para si do ponto de vista criativo? Porque para quem vem do spoken words, introduz álbuns, vem da rádio, etc., do teatro, a palavra tem que soar bem, a preocupação Sim, é o registro ter uma boa sonoridade. Fala-me disto. Há muita preocupação em torno disso. É como eu estava a dizer antes, a comunicação é um elemento importantíssimo para a conexão das pessoas. As pessoas só se sentem ligadas umas às outras quando realmente elas se identificam com o que uma diz para a outra. E diante destas escolas, permitam-me aqui dizer, que eu passei e que ainda vou passar, porque eu estou numa escada em que estou ainda ali no princípio dos degraus. Estou aí no princípio dos degraus e estou a aprender muito com isso, porque a cada dia existe uma dinâmica comunicacional. Isso é muito importante. Seguir a dinâmica. É importante saber que tudo aquilo que eu vou dizer hoje pode ter um novo significado daqui a algum tempo. Mas existem aqueles que perduram ao longo do tempo. Portanto, são atemporais. Então, estes são aqueles que eu acabei bebendo diante de todas as experiências que passei. Por isso eu repito, a comunicação seduz. Quando tu sabes te comunicar, tu consegues atrair as pessoas para ti. E para mim, como diz o Cage Lima, valete para muitos, ele diz: quando tu te comunicas bem, quando tu atrais pessoas, tu és luz. Porque as pessoas querem estar perto da luz. O mundo muda a cada gesto teu, né? A cada gesto teu. Agora, também uma pergunta para si. Qual é a pior coisa que já disseram sobre a poesia erótica, na sua opinião, aqui em Moçambique e não só? A pior coisa foi: não podes fazer isso. Literalmente? Literalmente. Foi a pior coisa que eu vi. Ok, quais foram os argumentos para isso? Da pessoa que primeiro disse que é obsceno. Eu gostaria de poder ter dito a ela, aconselhar a ir ao dicionário, mas seria um bocadinho indelicado, não seria gentil, não é? Então fui mais calmo e perguntei o que é porquê que acha que eu não deveria fazer isto aqui. E a pessoa respondeu que é obsceno e que a nossa cultura não está preparada para isso. Portanto, eu tentei encontrar todos os conceitos possíveis de cultura. Mas essa pessoa não tem informação, provavelmente. Até tem. Yeah, Até tem. mas O problema é que está tão lá. inserida num daqueles setores da sociedade. Permitam-me a expressão setores de sociedade. Aqueles que eu falei, religião, cultura, etc, etc. Portanto, que está, eu até respeito, que está fechado num ciclo único de transmissão de valores. E eu respeito pelo fato da pessoa ter dito que é um valor para ela. Mas eu perguntei-me, e o meu valor não importa para si? E aí a pessoa calou-se. Porque bom, a gente aqui que já escreveu sobre obras de arte de autores moçambicanos, não autores só do ramo da literatura, até da música, que fizeram várias obras eróticas, não necessariamente obscenas. Sim. Vou dar um exemplo, alguns vão se lembrar. Há uma música clássica de Zé Burano, o Adabu Muki, de Tsunela Seio, que é uma música que faz uma descrição de um contexto marcadamente erótico, não é? Mas claro, de forma bem leve, elaborada, poética, bem elaborada, sem ofender a moral pública, sem que a mensagem possa
de alguma forma, desviar comportamentos das pessoas. etc. Exatamente, exatamente. É por isso que é muito importante adequar estes momentos ao personagem. É preciso perceber qual é o personagem que está envolvido em cenas eróticas. Ainda bem que tocaste nesse assunto. Por isso é que eu falei de personagem. É muito importante envolver o personagem nisso. E vais lançar o livro numa universidade. Sim, Por quê? Instituto Superior de Comunicação Tua e Imagem escola, de não é? Moçambique. Eu acho que a instituição em si comunica. Yeah. Primeiro, literalmente pelo nome, Yeah. e depois por aquilo que são os valores da mesma. Eu já estive lá não só como estudante, mas também como alguém que foi lá para conversar com os estudantes, para falarmos um pouco sobre diversos temas ligados à juventude e não só. Então, para mim, é uma casa que será uma honra poder lá voltar para poder oferecer este meu pensamento, esta minha forma de acolher as várias mulheres que passam por isso e que, se calhar, para algumas pessoas que têm conhecidas que passaram por isso. Por isso, não há razões para eu ir a um outro lugar que não seja o STEAM. E devolver a inspiração a um lugar que é sem dúvidas importante para si. Para a Sem sua dúvida, formação. sem dúvida, sem Yeah. dúvida. E estarás lá com alguns convidados que vão apresentar o livro, etc. O livro sai sob chancela da Colera, Da Colera, uma pois. editora que está a fazer um excelente trabalho, muitos parabéns. Sim, Emílio o Magos. Costa. Eu desde já quero Yeah. também agradecer pelo trabalho que fizeram e que têm vindo a fazer, não Yeah, só yeah. para Carla, mas tantas outras obras É que estão a verdade. ser lançadas. Yeah. Portanto, vai aqui o meu muito obrigado mesmo, em nome pessoal ao Emílio Costa. Yeah. Estarás lá com o pessoal que vai apresentar o livro? Vai falar da Sim, obra? eu prefiro, por hora, deixar isto assim em aberto, porque não que eu não vá anunciá-lo, aliás, eu até vou anunciar e vocês vão ter de certeza conhecimento prévio deles, mas por hora eu prefiro só deixar ficar a informação mais importante, que é exatamente um deles é o lugar, que vai ser no ICIM, e o dia, portanto, a data, que será dia 30 de novembro. Ok, dia 30 de novembro Pois. é o dia de lançamento da obra. Carla, uma história de Paixão e dor. Muito obrigado pela agradeço. presença, Negro. Sucesso. Muito Finalmente, de facto, o livro chegou. E já conversamos sobre vários trabalhos seus e Sim. já estávamos à espera disto acontecer e sai num bom momento o livro, não há dúvidas. Espero que sim, espero que sim. Yeah, o que eu não perguntei e que achas importante colocar aqui? Qual a pergunta que nunca te fizeram gostaria que te colocassem? Eu já recebi de tudo quando o assunto é pergunta. Yeah. Mas eu gostava de reiterar aqui um ponto só. Que Carla é a voz de muita mulher, de muitas mulheres que sofrem, que sofreram um abalo psicológico forte, sofreram, foram de certo modo impedidas de sonhar, foram impedidas de acreditar que elas têm o valor que têm. E algumas delas, infelizmente, não estão cá entre nós. Vai perceber no livro que existe um relato que para mim foi um dos relatos que coloquei-me em lágrimas quando ouvi a Carla falar. Então é para mim uma forma de poder dizer ao mundo para prestarem muita atenção àquilo que é os seus sentimentos, aquilo que são os seus sentimentos em relação àquilo que elas querem para a sua vida. Porque às vezes nós não sabemos, porque há uma maré alta de dissimulações e de mentiras e depois nos afogamos nelas. Portanto, Carla é um grito de socorro para toda mulher que passou por uma violência psicológica, que se identifique e que saiba que existem pessoas que estão a lutar para que este mal social seja totalmente erradicado. Muito obrigado, um abraço e sucesso. Até dia 30, não é? Obrigado.